Então, na realidade, eu vou falar um pouquinho agora sobre open source e colaboração no geral, tá bom? E aí eu resolvi começar com essa imagem que é um misto dos logos de Free Software and Open Source Software, porque na realidade existe um termo, né, que a gente chama de FLOSS, que é Free Lib Open Source Software, que é um movimento que vai reunir aí todas as pessoas que vão falar tanto de software livre quanto de software aberto, de código aberto. E eu não vou entrar muito nas diferenças, porque eu acho que o que interessa hoje são mais as semelhanças, tá? Vou retomar um pouquinho aqui a questão das 4 liberdades de software livre, tá bom? Então, a primeira liberdade é a liberdade de a gente executar um programa para qualquer propósito, sem a gente ter que ficar justificando, eu quero usar este programa para algum objetivo. Então, na realidade, se você está falando de acesso livre ao código, você está falando de que você pode executar sem qualquer justificativa. O acesso ao código também se dá a liberdade de estudar o software, tá? A terceira liberdade é a gente redistribuir cópia do programa, de modo que a gente possa ajudar o próximo, e aí isso vai ter muito a ver com essa questão do espírito de colaboração. Tá? E, por fim, a quarta liberdade é a liberdade de você fazer uma obra derivada, de você poder modificar o programa e distribuir a modificação. Então, você tem um programa inicial, aí você faz a sua modificação, e a partir daí você pode distribuir tanto o original, quanto também pode distribuir aquilo a partir da sua modificação. E por que isso é importante? E acho que essas liberdades, elas traduzem bastante o que a gente chama de espírito da colaboração e reconhecer que a gente não parte do zero, a gente parte do lugar em que as outras pessoas já deixaram conhecimento acumulado, contribuíram, e a gente foi lá, bebeu desse conhecimento, fez o nosso delta, a nossa pequena contribuição em relação ao todo o conhecimento acumulado da sociedade, de uma comunidade técnica, vai lá e o seu delta você pode mandar de volta para a comunidade, retribuir para a comunidade. E eu acho que o Hacktoberfest depois vão falar um pouco sobre isso, eu acho que tem bastante a ver exatamente com esse espírito. E é sempre interessante lembrar que quando a gente está falando de livre, liberdade, etc., a gente não está falando de free as in free beer, mas a gente está falando de free as in free speech. Então, a gente está falando das nossas liberdades, liberdade de acesso ao conhecimento, liberdade de saber o que está rodando na sua máquina, e não necessariamente a gente está falando de gratuidade, né? Porque quando esse free em inglês, muitas vezes ele é usado tanto para a questão de liberdades, mas também para uma questão de gratuidade. Tanto que tem vários softwares e várias coisas hoje em dia que a gente, que não necessariamente são gratuitas, ou modelos de negócio que se desenvolvem sobre software livre. Então, Red Hat, por exemplo, é uma empresa de tecnologia que contribui muito com software e não parte do modelo de negócio de cobrar pelo produto, né, de cobrar pelo software, mas de você entender que a contribuição de software é uma contribuição para a comunidade, para o conhecimento, e você faz o seu modelo de negócio a partir de serviço. Na realidade, muito antes de a gente ter esse termo SaaS, né, Software as a Service, o modelo de negócio do software livre ele precede isso, ele já olhava para essa questão como serviço antes de a gente ter aí uma predominância de software enquanto serviço. Enquanto as pessoas vendiam ainda CD de Windows, a gente distribuía CD de Linux e falava, olha, o modelo de negócio de software livre e de open source é baseado em outra lógica, e no fundo é a lógica que a gente vê hoje como predominante. Só passando rapidamente, então existe a iniciativa open source, e aí dá para ver aqui esse gnuzinho, né? E esse logo da open source que forma exatamente essa imagem do Floss, que eu achei ótima, porque ela junta o GNU e o logo da Open Source Initiative. A Open Source Initiative, eu acho que ela vem aí para abarcar tanto código aberto, né? Se você for ler lá os princípios, tanto código aberto quanto software livre. E aí eu trouxe aqui uma definição de código aberto, assim como eu trouxe as definições das 4 liberdades de software livre, as definições do código aberto. Então, eu não vou passar por todas, porque são 10 pontos, mas para a gente ser breve aqui, mas ela foi originalmente derivada do Debian Free Software Guidelines, então, para mostrar que são aí movimentos bastante irmãos. Pressupõe redistribuição livre, distribuição de licença. Eu acho que é interessante destacar que a licença ela não deve ser específica para um produto, e não deve restringir outro software. O que é ser específica para um produto ou restringir outro software? A gente
não pode fazer, olha, eu posso te licenciar para fazer tal coisa, ele só pode ser usado, embedado neste produto. Se você está fazendo uma licença aberta, ela é aberta, né? E não pode ter discriminação contra pessoas ou grupos ou contra campos de atuação. E aí, campos de atuação, a gente está falando campos científicos, por exemplo, eu vou abrir um algoritmo, sei lá, de machine learning especificamente, que eu desenvolvi, mas não pode usar para pesquisas genéticas, por exemplo, porque sou contra. Enfim, ou para pesquisas de vacina, porque acredito que vacinas não funcionam. Não interessa. Se você está abrindo, você está abrindo. Não, a ideia é não fazer nenhum tipo de discriminação de campos de atuação, ou porque é um negócio. Porque eu vou usar para fins comerciais. Então, tem alguns tipos de licença que até fazem restrições para fins comerciais, mas o espírito é que você não faça nenhum tipo de restrição contra campos de atuação e, obviamente, também contra nenhum grupo social, grupo de pessoas, grupo étnico, de forma que a gente promova o acesso equânime, né? A ideia de abrir é dar todo mundo a mesma oportunidade, e a partir dali, se for de negócio, se for de desenvolvimento intelectual, enfim, acho que esse é o espírito do open source, né? E falando um pouco dessa questão de espírito, a gente está falando aí também um pouco de movimento e cultura open, né? Eu coloquei isso aqui, a movimento e cultura abertos, livres, e isso vai além. Quando a gente pensa nessas questões que eu falei até agora, apesar de eu estar falando de código, a gente também pode estar falando de música, a gente também pode estar falando de texto, a gente também pode estar falando de uma cultura de compartilhamento, uma cultura de colaboração. Eu acho que o Meetup de hoje ele tem bastante a ver com essa questão da cultura de colaboração. Como que a gente faz para colaborar? Então, acho que mais do que ser... a nosso objetivo aqui, mais do que ser uma enciclopédia técnica, mais do que a gente passar pontos precisos, científicos, tecnicamente, a ideia aqui nossa é, como comunidade, mostrar que é possível que a gente contribua, como que a gente pode contribuir com projetos, como que a gente pode trocar informação, como que a gente pode trocar conhecimentos. E aí, falando um pouquinho essa questão, eu vou dar alguns exemplos aqui, passar rapidamente. Fala, por exemplo, dos REA, né, dos Recursos Educacionais Abertos, dos OERs. Então, dentro desse guarda-chuva que a gente está falando de open source, não é uma coisa só de código, e é isso que eu queria trazer para que as pessoas achassem que, entenderem que isso vai além, né? Essa coisa vai além e tem, obviamente, tecnologia, então na hora de eu disponibilizar um recurso educacional aberto, eu posso ter tecnologia, mas não necessariamente não se limitar. Então, tem esse movimento de recursos educacionais abertos, então, por exemplo, do ponto de vista de software, a gente tem a ferramenta Moodle, que aí a gente está falando de uma ferramenta, mas aquela focada em como que eu disponibilizo recursos educacionais de uma maneira mais econômica, de uma maneira mais democrática, né? E tem, por exemplo, o repositório aberto da Universidade Aberta, que é um repositório, então o Moodle é uma ferramenta, e o repositório tem uma ferramenta ali por trás, mas o principal disso ele está disponibilizando recursos educacionais. Então, nesse momento, por exemplo, que a gente teve de pandemia, muita gente vai ter que dar aula, teve que dar aula online, e aí tinha um monte de coisa que era no meio físico, e aí precisa de recursos. Só que daí você, às vezes, tem licença e propriedade intelectual que te impede de usar esses recursos. Então, o fato de você ter repositórios com recursos educacionais abertos também faz com que a gente consiga ter um movimento de educação aberta e mais democrático. Então, os professores têm um repositório de recursos para usar em suas aulas. E assim como eu estou falando de educação, isso também se aplica à ciência. A gente tem o movimento do Open Science, né? Inclusive, esse slide de ciência aberta é um slide da Fiocruz, tem esse curso, deixei a imagem no slide, que é o do campus virtual fiocruz.br, sobre o que é ciência aberta, que é um curso super legal que eu recomendo para vocês olharem, tá bom? Então, assim, a gente está falando não só de educação, né, de todo o framework da educação, de todos os níveis de educação, mas também da produção de conhecimento. Quando a gente já está lá no ensino superior, na pesquisa, a gente também tem um movimento de ciência aberta. E a gente percebeu, novamente, com a pandemia, que o que aconteceu? Para a gente trocar informação de uma maneira rápida, os journals, que a gente muitas vezes escreve para eles e depois paga para ter acesso ao próprio artigo, abriram, pelo menos nesse momento de exceção, liberaram um acesso público nas pesquisas referentes a coronavírus. Por quê? Se não fosse uma barreira, não precisaria estar aberto. Se todo mundo estivesse muito bem, obrigada, o acesso é pleno para todo mundo, talvez isso seja um indício de que a gente precise repensar o nosso sistema de publicação para que ele, de fato, seja aberto, porque atualmente ele não é, né? Então, tem
iniciativas como o Open Science Hub, que fazem muito esse papel, que ele nasce aí do movimento de resistência, de questionamento, mas tem universidades aderindo aí, então, que é um hub de lugares que a gente pode, é um repositório público, né, em vez de você colocar o seu artigo, é que os grandes journals que te dá os pontinhos na carreira acadêmica, em geral, não são esses lugares mais abertos, mas isso vem mudando principalmente no contexto europeu. Tá? Então, acho que é uma coisa para a gente, sempre que possível, reforçar, e depois que você tem que publicar naquela sua revista, atualizar, tal, mas também depois publicar em repositórios abertos, se possível. Isso ajuda a gente a fazer a disseminação de conhecimento. Isso também passa pelo governo. O governo, quando você chega nisso e a gente começa a discutir tudo isso que a gente está falando, isso também passa por diretrizes, né? Por política educacional, por política de ciência e tecnologia. Então, a gente falar, por exemplo, de parceria para governo aberto, então, quando o governo ele se compromete com abertura, e a gente está falando de abertura de dados, a gente está falando de abertura de processos, a gente está falando de todo um framework que a gente chama de OGP em inglês, né? Todo esse framework que vai da base para governo aberto, ele está dentro dessa lógica de colaboração, abertura, transparência, accountability, né? Então, se você quer ter transparência, se você quer falar, olha, confia no meu código, a ideia, ele é seguro, não é você esconder o seu código, não é você esconder as suas coisas, é você mostrar, e aí a pessoa pode fazer a sua verificação, a sua auditabilidade do seu código. E exemplos, por exemplo, de iniciativas em governo. Então, na Prefeitura de São Paulo tem essa iniciativa de agentes de governo aberto, que a ideia é fazer oficinas de uma maneira territorializada. São Paulo tem 32 subprefeituras, então, de maneira que você tenha oficinas em todas as áreas da cidade, falando de governo aberto, falando de dados abertos, porque isso entende-se que não basta você abrir dado, mas você precisa fazer toda essa questão de fomento de um ecossistema e de uma cultura para abertura. E assim também tem essa wiki, eu falei da wiki, achei legal trazer a wiki, porque vocês vão ver ao longo do dia de hoje a utilização de wiki. Então, no GitHub tem wiki é uma forma da gente colaborar via plataformas, e tem a wiki Ciência Aberta na OGP Brasil. Por quê? Porque Ciência Aberta foi um dos compromissos dentro do plano de governo aberto, com o qual o Brasil se comprometeu. Então, tem uma plataforma, eu recomendo que vocês procurem, conheçam, vale a pena conhecer a iniciativa, contribuir com a iniciativa. A gente vai aqui falar de formas de contribuição via GitHub, mas contribuição também pode ser olhado por esse aspecto mais amplo, tá bom? Falando especificamente de dados, a gente tem o movimento de dados abertos, Open Data, e aí dá para falar tem todas as definições de dados abertos, aquilo que não é discriminatório, ele aparece muito com essa questão do software, não pode ser discriminatório, precisa ser acessível, e o mais legal é que a ideia é que ele seja acessível por máquina, para que você consiga, por exemplo, quando a gente está na era de Big Data, você consiga automaticamente pegar esses dados, compilar isso sem que você tenha aquele trabalho braçal, né, quase escravo de ficar baixando arquivo por arquivo. Então, você consegue automatizadamente fazer consultas. Então, o movimento de Open Data, ele vem trazer uma camada de inteligência também para nossas organizações no geral. E aí, então, dado tudo isso, esse universo da contribuição, de possibilidades e tal, como que eu contribuo, né? Eu tenho pouco de código, posso contribuir? Claro que pode. Se você quer contribuir com código, você pode, mas não apenas, eu tenho várias coisas. Então, não, mas eu quero contribuir com código, porque eu manjo muito, ou mesmo que eu manje pouco, ainda assim quero aprender a contribuir com código. Beleza, então você vai lá, vai escolher um projeto, vai desenvolver novas funções, vai automatizar o projeto, vai corrigir erro, vai fazer melhoria, vai criar pacote, dá para fazer um monte de coisa, olhando para o código. Mas dá para ir além disso. Então, você, por exemplo, pode testar. Então, você vai fazer reporte de erro, reporte de bug, e aí você vai fazer isso nas issues, a gente vai explicar daqui a pouquinho o que são as issues, mas você pode contribuir com a qualidade do código dessa maneira. Você também pode contribuir na organização do projeto, a organização de labels e milestones, ou seja, você vai colocar, os projetos muitas vezes têm ali a sua label, a sua caixinha, a sua forma de catalogar o dado, e prazos para as tarefas. Você pode rever as issues que estão abertas, fechadas, porque às vezes as pessoas vão
vão fazendo as coisas e tal, e as issues vão ficando lá, e alguém precisa passar um pente fino e falar, isso aqui foi feito, isso aqui foi feito, isso aqui precisa fazer. Então, essa organização gasta um tempo. Então, se você é essa pessoa da organização, tem gente que é o louco da organização, vai lá e quer estar tudo bem certinho, organizado, isso ajuda muito. Isso é uma forma de contribuir para projetos. Produção escrita e produção artística também. Então, produção escrita, fazer documentação técnica, não técnica também, material gráfico, às vezes o projeto precisa de um logo, precisa de um cartaz, precisa de um framezinho, enfim, tem várias coisas que você pode fazer do ponto de vista mais de design, de arte, mas também pode ser uma coisa mais só de escrita, enfim. Aí eu deixei o pacote de dados que deixa para a Bia, lembrem disso, né? A gente tem o pacote de dados, que é o gancho para a Bia falar lá na frente do pacote de dados, dos projetos. Comunicação, eu posso ajudar na moderação dos canais de comunicação do projeto, apoiando eventos, respondendo perguntas no Stack Overflow, do Reddit, no GitHub, etc, etc, etc. Tá? Comunicação, para projetos existirem, conseguir contribuição, é importante que as pessoas se comuniquem, as pessoas se sintam apoiadas, se sintam... Né? E, então, fazer esse meio de campo pode parecer meio... A gente relega muito a comunicação para segundo plano, muitas vezes nos projetos, mas ela é extremamente fundamental para que você consiga que as pessoas se engajem no seu projeto. Ensino-aprendizagem, elaboração de tutorial, realização de curso, workshop, mentoria de pessoas no projeto, porque a pessoa entra lá e ela, tipo, eu quero contribuir, mas não entendo direito. Então, tem alguém que vai explicar o que é o projeto, como funciona, com qual ela vai poder tirar dúvida, etc. Ter isso é uma forma de você aprender sobre o projeto, porque muitas vezes você não sabe tudo sobre o seu próprio projeto, porque tem muita gente contribuindo, e também ensinar. Isso é uma forma de contribuir, de fazer com que o projeto tenha vida, que aquele repositório sempre tenha contribuições. E eventos, fortalecer a comunidade, fortalecer o espírito de troca. Eu falei tudo isso porque vocês viram que tem muita coisa para fazer que não é só código. Então, isso é super importante. Por favor, pensem nisso quando pensarem, não sei se eu quero contribuir com o projeto, será que eu sei alguma coisa? Com certeza, alguma dessas coisas você tem habilidade e você pode contribuir sim. Então, só para ficar isso na cabeça de vocês. E, por exemplo, a gente está fazendo aqui, o Warlades, né, o próprio Jean falou, o Warlades, ele fala um pouco da comunidade, né, promove a diversidade da comunidade R. De alguma maneira, né, só organizar o evento do Meetup do Warlades é promover a linguagem R, que é uma linguagem de software livre. Né? Então, isso é contribuir para o projeto, por mais que a gente não esteja lá codando, hard coding, o próprio código R. Então, só para entender que todo mundo pode contribuir de alguma maneira e que todas as contribuições são super importantes. Deixei aí 2 textos, então se vocês clicarem nesses 2 links, né, como contribuir para um open source, e aí tem um pouquinho essas coisas, tipo, como que eu posso contribuir, ele dá alguns exemplos nesse texto, e como contribuir com projetos de código aberto sem precisar entender de programação. É um texto da Thalita Pagani, e ela conta, inclusive, uma experiência dela no Hacktoberfest de 2018, por isso que eu deixei esse texto aí. Então, dê uma lidinha nesse texto, e depois que a gente terminar hoje, domingo, sei lá, o que eu vou fazer no domingo? Dá uma lida nos textos de como contribuir para o open source. E aí, entrando um pouco mais na temática de hoje, como contribuir, né? Ferramenta de versionamento Git é uma ferramenta muito importante. Aí eu vou falar geral, né? A Bruna vai falar um pouco mais daqui a pouquinho na sequência sobre isso especificamente, mas sabe aquela coisa que você faz seu texto, não sei quem já fez seu TCC, sua dissertação, sua tese, aí você faz a sua versão, aí você terminou, aí você faz a versão final, mas aí você tem uma revisão, aí você faz a versão final revisada, versão final revisada, finalíssima, versão final revisada, finalíssima, agora vai. Então, o Git ajuda você a não fazer a finalíssima, agora vai, revisada e se perder nessa história, tanto para você mesmo, quanto para, de repente, se você quer mandar para o seu orientador, aí para o seu co-orientador, um vai dar uma contribuição, o outro vai dar uma outra contribuição, e você, entre um e outro, já também avançou com o seu próprio texto, né? Enfim, Git ajuda, né? É uma ferramenta de versionamento que ajuda você a organizar essa coisa. Se você sozinho já consegue fazer... eu, pelo menos, consigo me enrolar entre a finalíssima, revisada, agora vai, é a última. Com certeza... Quando você quer interagir com outras pessoas, isso complexifica. E quanto mais gente, mais complexo. Então, ter uma ferramenta que vai mediar onde as coisas pararam, a partir de onde que mudou, e com quem que mudou, e como integrar isso, é muito valioso. Isso viabiliza, na prática,
exatamente a colaboração. Então, as ferramentas principais, né, que eu uso e que são mais conhecidas é o GitLab e o GitHub, e hoje a gente vai falar especificamente do GitHub, mas é bom saber que existem outras ferramentas Git por aí, mas que todas elas estão com Git por trás, seja o GitLab, seja o GitHub, seja outras, mas elas têm essa lógica Git por trás. Então, o que a gente vai falar de Git é uma coisa muito mais focada, né, nos princípios Git. Aí depois vai vir uma parte falando de GitHub, que é focando um pouco especificamente na ferramenta. Depois o Gia vai falar um pouquinho de GitHub e RStudio, que daí já começa a juntar com a questão R. E na parte da tarde, a Bia vai fazer uma coisa, vai conduzir a gente no momento mais mão na massa. Tudo bem? E aqui terminou minha parte, falando um pouquinho, né, tentando motivar um pouco que vocês colaborem, mostrar as possibilidades. E acho que agora, como estamos?